Audio Jungle. Vamos aqui iniciar mais uma live hoje, né, da série de lives sobre o projeto da Avantic. E hoje a live vai ser com a Renata, né, ela vai trazer um assunto muito bacana para a gente aqui. É um assunto que fala sobre aprendizagem de idiomas, né, uma metodologia que ela desenvolveu e é muito bacana. A gente já teve uma conversa antes sobre a metodologia que ela tá trabalhando e ela é muito divertida também, ela tem uma história muito bacana e a gente vai conhecer um pouquinho então sobre a história dela, né, sobre a maneira como ela ensina o idioma, como ela aprendeu e como ela desenvolveu essa técnica. Deixa eu chamar ela aqui, já chegou. Olá, olá! Olá! Tudo bom, Renata? Como vai? Tudo? E com você? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que ótimo, que bom. Aí, bom te ver de novo. Igualmente, né? Bom demais. Bacana. Bom, Tamo junto aí. é isso aí. Eu estava introduzindo aqui então o nosso objetivo, né? O nosso propósito que nos uniu, na verdade, que Aham. foi o projeto da Vantic, né? Que em colaboração aí organizado pelo Bruno, ao Projeto qual muito bacana, né? muito bacana. Então eu tô agradecendo ao Bruno aqui a organização desse projeto muito bacana e que proporcionou para mim também a descoberta de uma nova rede de pessoas também que tem os seus Muito bom. projetos e que a gente Uhum. consegue se encontrar através disso, né? E que é o nosso caso. Então a gente é coautor do mesmo livro e, e nessa iniciativa, então, eu convidei a Renata para a gente falar um pouquinho aqui, né, no meu Instagram, para vocês sobre o projeto que ela tem, como é que ela desenvolveu isso e para vocês conhecerem a metodologia de trabalho dela, que é muito bacana. A gente já teve uma conversa antes sobre isso. Deixa eu me apresentar, então, né, para quem está chegando agora. Meu nome é Alexandre Rodrigues, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios já há 10 anos. Né? Hoje eu estou morando aqui em Lisboa, onde eu faço meu programa de doutorado aqui, na Universidade Lusófona. E, e trabalho então com aplicação de técnicas de neurociência e psicologia na organização de empresas, de desenvolvimento de processos, na manutenção do comportamento de equipes, né? Comportamentos mais danosos. A gente vê quais são os problemas que estão ocorrendo, né? E tenta fazer esse ajuste dentro dos próprios negócios. Através também das mentorias, né? Com pessoas específicas ou com as equipes relacionadas a esses processos. Eu vou passar então a palavra para a Renata para ela se apresentar e aí logo a gente já introduz o assunto e vamos conhecer mais sobre essa metodologia que ela está trabalhando agora. Tudo contigo aí, Renato. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, viu, Alexandre? É um prazer estar aqui batendo esse papo com você e compartilhando experiências, conhecimento. Eu acho que a gente cresce quando a gente compartilha, né? E a gente aprende, mas se não puser em prática, não tem graça, não faz sentido. Então, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. E Bruno Avante, obrigada pela oportunidade da gente estar aí agora conhecendo mais pessoas, como o Alexandre falou. É um networking fantástico. Estou gostando muito dessa oportunidade. Ei, Rael, boa tarde, bem-vindo. E é uma alegria, né? A gente ministrou tantas palestras com o Bruno, né? Com a Avantic, e crescemos muito em meio aos palestrantes e agora estamos aí com coautorias, então é um prazer enorme mesmo. Bom, eu sou a Renata Caiafa, eu sou mentora e tradutora da língua inglesa, dou aulas e treinamentos de inglês com neurociência, neurolinguística, eneagrama, psicologia positiva e outras ferramentas do autoconhecimento. Eu nasci em Belo Horizonte,
E vim para Brasília muito pequenininha, muito novinha, que meu pai veio transferido para cá. Então veio a família toda. E Uhum. cresci aqui. Aí idas e vindas para Belo Horizonte, porque eu nasci lá, né? Estou passando uma temporada aqui em Brasília agora, com meus pais, que já estão mais, com a idade um pouquinho mais avançada, então estou aqui dando suporte para ele com as minhas irmãs. E é isso, estou aqui e onde eu vou com o meu inglês, vou É com as isso minhas aí. experiências, com todo o meu amor para distribuir aí o que a gente tem de melhor, né, Alexandre? Onde a gente for, a gente distribui o que a gente poder distribuir o que tem de melhor, né? Esse é o grande propósito da natureza humana, que eu acho, que é contribuir, sabe? Trazer um pouco de si para passar para o outro, deixar sua história através do aprendizado, deixar sua história através do. Né, tanta gente pega uma tinta, um pichador, pincha o muro e dizendo que o seu nome é ali naquele muro. Essa é uma maneira tão triste de deixar sua marca no mundo, né? Se todo mundo soubesse que ensinar alguma coisa para alguém é deixar a sua marca também no mundo de uma forma mais contributiva, vamos dizer assim, né? Uhum, Eu acho uhum. que o que a gente faz como professores é uma das profissões mais necessárias para o mundo e mais lindas que a gente possa desenvolver, né? É. Porque a gente deixa um pouquinho da gente em cada pessoa de uma maneira saudável, de uma maneira necessária, né? Aham. E trazendo soluções, né, para esse mundo tão cheio de problemas, né? Como é Verdade. para muita gente desenvolver uma língua estrangeira, né? Tem muita gente que tem bloqueio em cima disso. Eu percebo, eu quando morei no Canadá, minha primeira formação foi no Canadá, e eu fiz um college lá. E aí eu voltei para o Brasil, terminou o college, eu voltei para o Brasil e acabei me sentindo mal no Brasil, porque você passa um tempo fora, você desacostuma com a situação colapsada do país, né? É, E aí, quando você começa a ver criança pedindo na sinaleira, gente dormindo na rua, sabe? Aí você começa a se sentir mal, porque você parece que viaja no futuro, onde uma sociedade toda funciona, é e aí outra você tem que realidade, voltar né? para o Brasil, é. Aí demora a se acostumar. Eu fui embora para Londres, né? Até a minha irmã estava aqui, não sei se ela ainda tá, mas a gente foi junto para Londres. Ela acabou ficando lá mais tempo, eu acabei voltando, né? E depois que a gente sai, sabe, não só a questão do aprendizado, que a gente vai entrar daqui a pouco com a tua metodologia, mas eu acho que Aham. depois que a gente tem uma experiência de viagem, a gente nunca mais se acomoda, sabe? Eu acho que a viagem ela te dá isso, sabe? Você nunca mais se acomoda dentro daquela realidade que você já conhece uma nova perspectiva, né? Uhum, Então, além de você desenvolver uma nova língua, que mais tarde, certamente, isso vai ser necessário para a nossa vida, né? Muitas uhum. pessoas podem não estar enxergando nesse momento, por que que eu tenho que aprender inglês se eu moro no Brasil? Eu não culpo as pessoas que têm essa visão, sabe, mais míope, assim, porque o Brasil é o tipo de país que ele se basta com a língua portuguesa, né? Não te traz um benefício, vamos dizer assim, um esforço-benefício, e você não vê o sentido de estudar uma língua estrangeira, diferente de outros países como a Europa, como, né, os Estados Unidos nem se fala, mas aqui na Europa, por exemplo, o qual inglês é praticamente a primeira língua, né? Então, Uhum. assim, as crianças têm inglês desde a primeira série, então assim, elas já saem fluentes no inglês no segundo grau, né? Então, por quê? Porque as relações aqui são internacionais. Você tem que negociar com o alemão, você tem que negociar com o italiano, você tem que negociar com o inglês, você tem que negociar com o espanhol, você tem que negociar com o pessoal do leste europeu, né? Então, obviamente, vai ter que ser o inglês a sua língua principal, né? Você está na rua, É. alguém lhe para, é um turista que te para pedir informação, você tem que saber falar, porque você tem que ser gentil para ele voltar, porque Portugal é um Aham. país basicamente que vive do turismo, né? E fora, obviamente, todas as oportunidades que vêm depois, quando você agrega esse valor imenso para sua vida, que é o falar inglês, né? Então, Uhum. assim, esse bloqueio que as pessoas têm, elas deveriam refletir muito sobre isso, sabe? Sobre talvez, quem sabe elas tiveram uma má experiência nesse aprendizado inicial,
Mas que isso pode ser desconstruído. E eu acho que esse é o cerne, eu acho que esse é o propósito do trabalho que você faz, né? Exato. É desconstruir esse primeiro impacto negativo e perceber que você é capaz de aprender também, como qualquer pessoa, né? Exato. Então, assim, Uhum. eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre esse projeto, sobre como você desenvolveu isso. E eu vou te interrompendo de vez em quando, porque eu sou assim, eu não consigo ficar quieto. E é Mas bom toca a ficha, mesmo toca a ficha. que as suas perguntas vão incrementando aqui e trazendo mais assunto, né? É isso É para mesmo. ajudar, não é para atrapalhar. É um bate-papo mesmo, né? É isso aí. Então, olha só. É, eu costumo dizer o seguinte, porque meu método ele é bem diferente, porque ele é baseado na neurociência, na neurolinguística. Não é só ensinar inglês, né? Existe uma diferença muito grande entre ensinar algo e trabalhar, além do ensinar, trabalhar algo na pessoa, né? Porque nós somos únicos, cada um aqui é um, e dentro de nós existe, assim, uma quantidade de qualidades, características, pontos positivos e pontos a melhorar, porque eu nunca falo que a gente tem pontos negativos, eu sempre falo que a gente tem pontos a melhorar, né? Sim. É um universo que existe dentro da gente, que muitas vezes a gente fala, meu Deus, eu não me conheço, eu não sei quem eu sou já, não sei como é que eu me comporto, ou por que eu me comporto desse jeito. E isso tudo inclui o conhecimento também, o adquirir conhecimento. Eu não sei porque eu tenho dificuldade de aprender tal coisa, um idioma, por que eu aprendo e esqueço fácil. Isso é o universo que existe dentro da gente. E a neurolinguística deixa isso bem claro, né? Que mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Aham. Então, não tem como a cabeça tá bem e o corpo tá mal. Ou se a cabeça estiver mal, o corpo está bem. Um vai influenciar o outro de alguma forma. Então, essa questão que você estava falando agora, de fazer uma viagem e não conseguir se comunicar, não conseguir aprender, por que será, né, que tem tanta dificuldade? É porque existem aí experiências de vida que muitas vezes ficam no nosso inconsciente. Claro. Então a gente se comporta de uma forma, tem muito a ver com o comportamento, o que eu trabalho, que aí também entra já a neurociência, né? Uhum. Porque a neurociência ela tem aí 5 áreas e eu atuo nas duas relacionadas a comportamento, né? Então a neurociência comportamental, a neurociência cognitiva. Então uma coisa puxa a outra. Certa vez eu fui numa psicóloga quando eu era adolescente e eu não estava muito legal, estava ansiosa, coisa de adolescente, né? E eu comecei a adoecer e aí a psicóloga falou assim para mim uma vez, eu achei aquilo me marcou, eu falei, nossa, que é isso, né? Ela falou, Renata, quando o corpo começa a adoecer, é a cabeça mandando uma mensagem para o corpo, dizendo assim, corpo, eu não estou dando conta, divide isso comigo. Então isso, quando ela me falou, me bateu assim tão forte no coração que eu falei, gente, deixa eu começar a mudar então minha forma de pensar. Porque se aqui não está indo bem, o corpo também não vai. Então, pensar assim, eu não consigo aprender um idioma. Pronto, já virou verdade para você. E aí, de onde veio essa verdade? De onde veio essa afirmação? Veio de alguma coisa lá de trás, que você viveu. Uhum. Porque tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente tem e tudo que a gente é hoje, foi o que a gente viu, ouviu e sentiu. Uhum. Então, o meu método está muito ligado a isso, né? Eu vou dar uma breve, assim, como que começou a minha história com o inglês, porque eu estou prometendo já há um tempo, inclusive, gravar um vídeo falando a minha história com o idioma inglês, né? Mas só para as pessoas terem uma ideia, eu falei que eu me mudei para Brasília muito criança, né? Pequenininha, e eu tive contato com muitos estrangeiros em Brasília. Brasília é o polo internacional. Então, tem gente de várias partes do mundo aqui, né? Então, os condomínios onde eu morei, eu conheci muita gente de fora, muitos embaixadores. E aí, o que aconteceu? Nessa de eu estar fazendo, eu falar com meu pai, eu preciso urgente começar a fazer inglês, porque os meus colegas, desde pequenininho na escola, que eu vejo eles falando inglês. E eu sempre fui muito Aham. caxias, sabe, Alexandre? Eu sempre fui muito caxias, muito estudiosa, sempre quis tirar a melhor nota da sala, eu ganhava medalha.
quando eu dei por mim, que eu não sabia inglês, eu falei, nossa, peraí, eu vou ficar para trás no vestibular. Me deu um desespero, uma angústia. Eu falei, eu que sempre fui a primeira, e Alexandre Alvarenga, eu, Alexandre, meu esposo. E aí, eu Ah, sempre é? falei, A, seu xará. a gente, a gente vai ter uma live juntos também. Ele me falou, ele me falou. Ah, bacana. E aí, o que que acontece? Nessa de eu ficar desesperada, né, que eu não sabia inglês, e falei, pai, meus coleguinhas já falam inglês desde a infância, agora eu tô na adolescência e não sei nada. E ele sempre soube que era muito estudiosa, né? Somos 4 filhas, ele Sim. falou, olha, minha filha, eu vou te colocar no inglês, mas... O Alexandre, isso mesmo. Mas só 2 vezes na semana, porque mais que isso, vocês são 4 irmãs e eu preciso beneficiar as outras Tem também, que né? dividir o pão com todo mundo. Então, o que que eu fiz? Como eu precisava passar no vestibular, porque para mim ficar para trás era o fim da picada, né? E não era só o espírito competitivo, era aquela questão de, meu Deus, o tempo está passando, o vestibular vai acontecer, se eu não passar, vai atrasar a minha vida, né? Sim. Então eu entrei para o cursinho e aí eu comecei a fazer o seguinte, eu falei, olha, eu vou fazer só 2 vezes na semana, mas nos outros dias eu vou estudar sozinha. Como era muito Caxias, eu comecei a estudar nos outros dias. Eu vi inglês, vamos supor, terça e quinta, segunda, quarta, sexta, às vezes sábado e domingo também, eu mandava ver nos estudos. E aí isso acelerou a minha aprendizagem. Mas Ah, só isso não era suficiente. Eu criei umas coisas para mim mesma que eu falava, gente, quem me vê estudando inglês acha que eu sou louca. Porque eu criava umas histórias, uns negócios diferentes para poder memorizar mais rápido, né? claro, claro, Então eu claro. criei umas técnicas de memorização para mim mesma. Isso acelerou e qualificou o meu aprendizado. E aí eu ia de Kombi para o cursinho de inglês. Mas Aí, sabe, mas sabe uma coisa legal, assim, desculpa te interromper, mas só para não perder esse ganchinho. Uma coisa importante em todo o processo de aprendizagem é o propósito, né? é o O propósito. propósito, como acelera isso, como faz, né? Aprender por aprender é insignificante perto de que quando você tem um propósito, por que que você quer aprender, né? E isso eu sugiro para todo mundo. Tenha um propósito para o que você quiser aprender, sabe? Quando você tem Bacana. um porquê, não adianta vir assim, os obstáculos. Você passa por cima de todos. Pode passar com dificuldade, Impressionante. mas você avança. Né? É Pode verdade. chover, pode. O que for, você fala, não, eu quero isso, eu quero, eu preciso, eu vou. Verdade. Né? Às vezes Verdade. não é só o precisar, é eu querer muito mesmo. Então, eu tinha esse propósito, passar no Bacana. vestibular. E essa foi Bacana. uma dor muito grande para mim, porque eu vi todo mundo assim, sabendo, eu falei, eu vou tirar nota 0, eu vou tirar nota baixa, e eu preciso então aprender. Então eu Mas, criei aí formas, fiz malabarismo mas não para sabia poder nada, aprender. nada de inglês? Eu não sabia nada. Sabe aquela coisa de escola, junto com matemática, física, química, geografia, ciências? Era Básico do básico. um inglês de escola, que não é nada, né? Então eu falei, pronto, para um vestibular não ia. Sim. Sim. Então eu criei esse método de estudo que acelerou a minha aprendizagem. E como eu ia para o cursinho de inglês de Kombi, e a Kombi tinha Sim. a logomarca do cursinho de inglês, os porteiros dos condomínios onde eu morei começaram a me pedir socorro, porque eles viram que eu estava estudando inglês. E falavam, Renata, o embaixador dos Estados Unidos está aqui embaixo, bravo, vem aqui me ajudar. E eu, meu Deus, mas se eu quero aprender, quero passar no vestibular, eu vou. Eu ia com a cara e Sim. a coragem, ajudar os porteiros. Aí nessa, eu comecei a ganhar credibilidade, porque os embaixadores da Indonésia, da França, Estados Unidos, da África, começaram a me pedir para participar das reuniões de condomínio. Então, isso agregou o meu método de estudo, porque eu Aham. me vi em situações reais do dia a dia. Não, e práticas, Então, né? Então, eu comecei a participar de reuniões de condomínio para traduzir, com a cara e a coragem, né? Com tudo que eu estava aprendendo e estudando. Eu falei, não estou querendo aprender? Então, agora vai lá, Renata. Agora você vai em cara, né? Então, eu comecei a traduzir. Com isso, eu ganhei credibilidade com os embaixadores, que começaram a me pedir, então, para ir acompanhar as esposas deles em shopping center, no shopping Bacana. center, no supermercado, em jantares. Eu acompanhava um casal Nossa.
porque eles também não, né? Então eu ia acompanhar. Então, onde eu ia, eu tinha a prática, a vivência do inglês. Sim. Que oportunidades maravilhosas eu tive, né, Alexandre? Que é o que não acontece naturalmente quando se aprende inglês no Brasil, né? Porque quando você aprende inglês fora, por isso que o desenvolvimento é muito maior. É porque você não tem opção a não ser se comunicar em inglês para poder comprar pão, para poder ir no supermercado, para poder, né? E aí você conseguiu viver isso dentro do Brasil, que é mais interessante. Agora isso que você disse é até interessante, viu? Porque muitas pessoas acreditam que se elas morarem fora, elas vão falar inglês, né? Sim. E eu tenho alunos que moram nos Estados Unidos e não falam. Verdade. Por que motivo? Aí Verdade. é que entra o detalhe do que a gente estava falando, das experiências que as pessoas têm, que algum entrave, algo que causou ali um entrave emocional, um impedimento, que a pessoa não consegue se comunicar, mesmo morando no país onde a língua é nativa, ali, o inglês, a pessoa não consegue se comunicar, ou é algum bloqueio, né? Então, no meu caso, eu me vejo mesmo como uma privilegiada, porque outra pessoa no meu lugar, com entraves, poderia ter falado assim, não, eu não vou na reunião de condomínio traduzir. Tá louco? Que isso? Eu tô aprendendo agora. Daqui a 5 anos, quando eu estiver falando inglês, beleza, aí eu começo a traduzir as reuniões do condomínio, que é o que as pessoas acreditam. Outras falam assim, o quê? Acompanhar sua esposa no shopping, traduzir as compras que ela quer fazer, experimentar a roupa, pedir tamanho de roupa, cor. Não. Pagar, falar o preço, depois a mulher paga o valor que eu falei errado, traduzir. Não vou, não. Então, outra pessoa no meu lugar poderia ter recusado. E não existia smartphone, Google Tradutor, não existia nada disso. Detalhe, né? Que hoje tem muitas ferramentas, né? Sim, você fala em português e já traduz simultâneo, então quer dizer, já há várias ferramentinhas aí. Que inclusive, né? Eu até falo com os meus alunos, os meus treinandos, eu falo, olha, cuidado com o famoso Google Tradutor e com esses aparelhinhos de tradução. Porque ficar na dependência disso é muito frustrante. Você mesmo começa a olhar para você como um incapaz, tipo, nossa, eu estou dependendo de um aparelho para traduzir para mim. E vai que o aparelho pifa, né? E acaba a bateria, ou sei lá, por algum motivo faz uma tradução maluca lá, que você fala, meu Deus, aí o cara que tá te ouvindo vai falar assim, falta de respeito que é essa? Você tá doido? Né? Claro, claro. Então, isso aí é muito perigoso. Então, por exemplo, o Google Tradutor. Eu sou contra a tradução. Nas minhas aulas, eu evito ao máximo que os meus alunos falem português. Eu evito falar português. Porque se o aluno está comigo para aprender inglês, vai ser inglês que ele vai falar. Né? Boa. Então, o Google Tradutor, por exemplo. Gente, quando vocês forem estudar em casa, como eu aconselho que vocês façam como eu fiz, por isso que eu me denomino mentora, porque realmente, além das minhas formações, eu faço com os meus alunos eles fazerem o caminho que eu fiz para mim que deu certo. Então, o Google Tradutor, não, porque o Google Tradutor é um robô. Então, ele vai traduzir exatamente do jeito que você digitar lá. Claro. E como a língua inglesa e o nosso idioma tem origens completamente diferentes, nunca vai ser uma tradução fiel. Claro. Para você ter uma ideia, chuva de canivete. Tá chovendo canivete. Aqui no Brasil, nossa, tá chovendo canivete. Lá, se você colocar no Google Tradutor, ele vai traduzir exatamente. Não faz o menor sentido. Não, porque chovendo canivete lá, it's raining cats and dogs. Né? Exatamente. Que, traduzindo aqui para o pessoal que está nos assistindo. E sabe por que isso? Tá traduzindo, tá chovendo gatos e cachorros. E sabe por que isso? Porque antigamente as casas não tinham forro na Inglaterra. E quando esquentava muito, quando esfriava muito, os gatos subiam para cima do telhado, ficavam ali entre as telhas e as madeiras, porque era mais quentinho. E quando eles desciam, parecia que estava chovendo gatos e cachorros, sabia? Pois é, tá vendo? Olha só.
Aí, cultura, tá vendo? Estamos aqui É, falando isso de aí. cultura, né? O pessoal conhecendo aí um pouco mais sobre o mundo lá fora, Inglaterra, enfim, né? E eu até ensino muita coisa também de cultura para os meus alunos, além de trabalhar as emoções deles, né? Com neurociência, neurolinguística e o inglês, eu trago muita cultura também. A Claro, origem, eu claro. sempre explico a origem do WhatsApp, o aplicativo WhatsApp, né? Que vem da origem do WhatsApp, Sim, que é a conversation. Então, sim. assim, é muito bacana mesmo. Então, meu método surgiu disso, de experiências muito pessoais que eu tive com o inglês, sabe? Eu vivi isso, eu acompanhei os embaixadores, as esposas dos embaixadores, em tudo quanto é canto da cidade, em tudo quanto é evento que tinha, tava a Renata lá com a cara e a coragem, vivenciando, experimentando situações reais do dia a dia, né? Fazendo supermercado e etc. E, enfim, com isso, o que que aconteceu? Eu comecei a ajudar as minhas irmãs, porque as minhas notas na escola melhoraram muito. Foi chegando o vestibular, e as minhas irmãs, nossa, Rê, você tá tirando notão e tal. Eu comecei a ajudá-las, porque elas também tinham dificuldade. E Uhum. os colegas de escola começaram, ué, o que está acontecendo com vocês que vocês estão tirando nota boa? E elas começaram a falar, a nossa irmã está ajudando a gente e tal. Aí eles começaram a pedir aula também e eu novinha. Comecei então a ajudar um daqui, outro dali, e o negócio foi crescendo. Depois eu tive mais experiências incríveis com o idioma inglês, porque eu fui trabalhar em multinacionais, Bacana. né? Então eu trabalhei como executiva bilíngue durante muitos anos. E aí era inglês, inglês o tempo inteiro no trabalho, as correspondências, os e-mails, as calls, né? As phone calls, as video conference que já tinha, as conference calls, tinha muita coisa. Por exemplo, fazer reserva de hotel, comprar passagem. Então, às vezes extraviava a bagagem do CEO da empresa, tava lá a Renata, ó, para resolver tudo em inglês. Não, Então, isso. e isso é diferente do inglês que você conversa presencial, né? Porque bem ou mal a expressão corporal, a leitura labial ajuda bastante na compreensão. Mas pelo telefone ou por uma videoconferência que você não vê a pessoa, não é simples, né? Não é fácil de fazer, né? Principalmente Exato. quando é um estrangeiro, por exemplo, um coreano, um chinês falando inglês, nossa, porque eles têm os fonemas que não combinam. Então é complicadíssimo de entender, né? Você tem que entender muito pelo contexto e aí você vai contextualizando aquilo, né? É bem complicado Aham, também, não? aham. Porque o brasileiro ele tem muita facilidade em falar qualquer língua, né? Eu É. vejo brasileiros falando alemão muito bem, inglês muito bem. Então eu tinha um amigo meu que ele trabalhava numa multinacional, ele negociava com o leste europeu, ele falava inglês com sotaque árabe. Olha Então, para ver só. assim, para ver como o brasileiro tem essa facilidade, né? Então, o nosso Uhum. português ele nos propicia isso, sabe? Isso que você está falando também é muito bacana, Alexandre, porque eu tenho alunos na Suíça, né? E Aham. uma das minhas alunas que mora na Suíça, ela fala alemão, português, espanhol, francês e o inglês ela tinha dificuldade, ela tinha algum entrave com o Nossa, inglês. Então, eu estou ajudando ela com esse destrave todo e a gente já está descobrindo ali, já descobriu a causa e tudo. E agora ela já está toda serelepe, toda solta, né? que Mas maravilha. o inglês dela é com sotaque alemão. Olha isso. Ela fala, porque ela fala alemão muito bem. A parte da Suíça que ela mora, a língua predominante é o alemão, né? Então ela fala alemão. E aí o sotaque do inglês dela é um sotaque alemão, não é brasileiro. E ela é brasileira. Como Nossa. é que são as coisas, né? É a vivência mesmo da pessoa. Então, é isso que acontece com a gente. E o Sim. nosso cérebro é uma caixinha de surpresas, né? Então, dentro Mas disso, pode falar. não, eu ia dizer para falar sobre a técnica. Então, como é que é a Então, tua técnica, né? Então, a minha técnica é a seguinte. Bom, o que eu vivi, eu passo para os meus alunos. Então, eu coloco os meus alunos também em situações reais do dia a dia. Uhum, uhum. Então, primeiramente, né, aquele que não sabe nada de inglês, no primeiro dia ele já vive situações reais comigo.
Tanto é que eu explico para ele, olha, hoje você já vai viver uma situação real, mas eu não falo nada. E aí eu trabalho então as emoções dele para deixar ele tranquilo, né? E aí eu começo, sem o aluno perceber, eu já estou brincando com ele, uma situação de cumprimentar, se apresentar, falar o Bacana. pronome, falar de onde que é. Quando vê o aluno está falando e ele e tal, e vai entendendo, e vai falando, igual quando você ensina uma criança, né? Quando uma criança Sim. começa a falar. Então, o meu método é basicamente o aprendizado de uma criança com a sua língua nativa. Uhum. Então, o meu aluno aprende comigo o português, se o aluno for brasileiro, porque eu tenho alunos estrangeiros também. Então, se o aluno for brasileiro, ele vai aprender o inglês como ele aprendeu o português, já vivendo uma situação, né? Uhum. E eu vou falando e vou repetindo, eu vou encenando, faço gestos, mímicas, e mostro, e aponto, e mostro gravuras. Porque não é assim com a criança, olha, é o carro. Aí o Claro, carro, ele claro. começa a falar, bibi, carro, né? Então, e a correção é natural, é por dedução. Então, eu Uhum, tenho uma uhum, aluna, eu tenho vários alunos que são criancinhas, né? A mais nova tem uhum. 5 anos, fez 5 anos agora, nesse mês. Nossa, Ela não é alfabetizada ainda. nossa, que Como, maravilha. Renata, que você vai dar aula para um menino que nem é alfabetizado? Ué, como que você aprendeu português? Primeiro você aprendeu a ler e escrever, ou primeiro você ouviu e repetiu, né? Claro, claro. Então, ela está aprendendo 2 línguas já, o português e o inglês, da mesma forma. Nossa, que Então, por maravilha. exemplo, ela fala assim: a minha mamãe vai comprar um presente para mim. Vai comprar um presente para mim. A gente começa aprendendo outro idioma falando errado, Claro, pronunciando errado, esquecendo uma letrinha daqui, outra dali. Na hora de montar as frases, esquece uma palavra, um verbo auxiliar, alguma coisa assim. E a gente vai, então, claro. trabalhando isso. E a mãe Não, vai e fala assim, minha filha, eu vou comprar um presente para você. Ela já claro, começa a claro, ouvir. E vai ouvindo claro. certo e vai E repetindo. vai refinando, claro, claro. Exatamente, vai refinando, essa é a palavra, né? Uhum, Então, uhum, meu método é baseado em experiências pessoais minhas, ou seja, vivências em situações reais do dia a dia, no supermercado, na rua, como cumprimentar, como se despedir, como se apresentar, no shopping fazendo compras, num restaurante pedindo um prato, uma bebida, pagando a conta, né? Então, são situações reais do dia a dia que eu vivenciei, que eu passo para os meus alunos, e a forma de ensinar é como se ensina para uma criança. E os meus alunos se divertem, eles brincam, fazem teatrinho. Porque Eric Berne, né, que era um psicólogo, ele trabalhou muito essa questão de várias das nossas personalidades, das nossas vivências e tudo. Então, ali eu trabalho muito nas minhas aulas a criança livre do aluno. Eu trabalho a criança uhum. livre, que Eric Berne falava tanto, né? Liberar a sua criança interior. Existe uma criança dentro da gente. E muitos tem vários, né, tipos. Então, tem a criança adaptada, que é aquela pessoa mais fechada, mais travada. Tem a criança livre, que é toda expansiva, que tá tudo ótimo, onde a pessoa chega, todo mundo fala, ih, ó, fulano chegou. Tem aquele que é mais, vamos dizer assim, mais crítico, né? Uhum, E que não só critica aos outros, mas critica a si mesmo. Então, uhum. são várias ali, personalidades que a gente trabalha e várias emoções que fazem com que o aluno se sinta leve para aprender. Não aquela coisa de ficar decorando regras gramaticais, ficar decorando como que escreve, como que pronuncia. Aprende leve. Nas minhas aulas, meus alunos costumam falar assim, nossa, fico tão à vontade na sua aula para errar. Eu falei, ué, mas se eu, que sou a professora, não te deixar à vontade, eu tenho que mudar de profissão, É. né? E sabe uma coisa que é muito bacana é a própria música também, né? Porque A assim, música a gente tem uma influência da música americana, inglesa, muito forte no Brasil. Então, tem. quer dizer, você adora muita música estrangeira. Então, para você pegar aquela ISO musical, que já é bacana para o seu ouvido, e você Aham, treinar em cima de algo que você gosta, né? Então, agora vamos entender essa letra dessa música que você gosta tanto. Vamos isso. cantá-la certinho. Pô, isso é o sonho de todo mundo, né?
que quer aprender inglês é aprender a cantar aquela música que tanto gosta, ou saber o que está sendo falada, né? Às vezes é muito engraçado porque a gente está ouvindo uma música no rádio aqui e as crianças perguntam, pai, o que ela está falando? Daí eu vou traduzindo a música para elas, né? E elas assim, ah, mas que música estranha. E eu disse, nem toda música tem uma letra bonita, às vezes é o ritmo que é bacana, né? E elas imaginam que a letra seja maravilhosa também, porque o ritmo é bacana, assim. Então, Não, assim, e às vezes a letra tem palavrão e a pessoa tá lá cantando e dançando e nem sabe que tá cantando palavrão, né? tá mesmo. Tinha uma propaganda, até era numa escola de inglês, que eu não sei, eu não me lembro de ouvir, cara, se foi no Brasil ou fui aqui, que a família inteira entrava no carro e começava a cantar, a tocar uma música. E como é que era a Não tô letra? lembrando dessa propaganda, gente. É que eles cantavam. Ah, eles começaram a cantar um palavrão. Aí a pessoa começava a cantar palavrão e a família inteira cantando aquele palavrão, assim, sem saber o que que era, sabe? Muito divertido, assim. Aí no final, assim, viu? Porque você precisa saber inglês. Então, era É muito muito bom, divertido, assim. né? É uma chamada É. boa. Que realmente, né? Vou te falar, o inglês ele está inserido no nosso contexto aqui no Brasil e muitos não percebem, o Alexandre, eles não percebem. Então eu Ah, até gravei um vídeo, eu postei no ano passado, vou até repostar esse vídeo que as pessoas gostam muito, se divertem quando vêm. Para você ter uma ideia, eu conto uma historinha nesse vídeo. Você falou da música, né? Vou só também complementar aqui essa questão da música e falar o quão inserido está o inglês no nosso cotidiano aqui no Brasil. Mas a música é uma forma muito bacana de se aprender o inglês. Há quem é. diga que é importante primeiro atingir um certo nível no idioma inglês para aprender inglês com música. Ah, Mas olha, eu até compartilhei isso também no meu Instagram. Eu não tenho um post que fala sobre isso. Eu me lembro perfeitamente, Alexandre, quando eu comecei a aprender inglês. Eu ia para o carro, meu pai me levava para a escola, eu ouvia rádio Jovem Pan, não sei o que e tal, né? E colocava tanta música legal. E eu estava começando a aprender inglês. Quando eu entendia lá you, love, eu ficava super feliz. Eu falava, nossa, ela claro, tá falando you, tá falando love, tá falando... claro. Aí eu começava, isso me motivava a ouvir mais e mais as músicas. E com o passar do tempo, cada música que eu ouvia, eu entendia muito mais. Então, é legal sim aprender, mesmo que você não Claro, entenda a maior parte da letra, isso te claro. motiva. Porque a música traz alegria, né? E tudo. A pessoa, enfim, para o cérebro isso é maravilhoso, né? Outra coisa que Então, eu fazia era colocar o filme com a legenda em inglês também. e colocar em inglês, é isso que eu recomendo para os meus É, alunos, daí eu tá? já lia e eu afinava o ouvido com a fala, né? Bem interessante É. também. Aqueles que não sabem nada de inglês ainda, está realmente começando, eu recomendo assim que assistam uma vez com áudio em inglês, sempre áudio em inglês, sempre. Não Aham. é dublado, não, é legendado. Quem não conhece nada do idioma ainda, ou está bem no comecinho, sempre com áudio. Porque quanto mais você ouve, olha o que acontece. Quando você está na barriga da sua mãe, você já sabe falar? É claro que Não não, é. sabe. Mas a sua mãe começa a conversar com você em português, no seu idioma, Claro, né? Cada um com o seu idioma. claro. Você não fala, você não se comunica, você não sabe nada de português. Mas você ouve a sua mãe falando: meu filho, eu te amo tanto, eu tô tão feliz que você vai chegar. Você começa a ouvir ali uns sons que a sua mãe Claro. está falando. A mesma coisa é você ouvir música de algum outro idioma, você não entende, mas com o passar do tempo, uma palavra ou outra, conforme você for estudando, aprendendo o idioma que você está estudando, né? Você vai começar a se familiarizar com o vocabulário, vai se Sem se dúvida. familiarizar com as expressões, inclusive com a entonação. Porque no português a gente tem uma entonação, em inglês é outra. A dicção é uma em uma língua, a dicção é outra na outra língua. Então, varia muito. É importante que você, ouvindo música, comece a, olha, eles falam é assim, a pronúncia é essa. Ah. Então, da mesma forma, quando você está numa barriga, está ali sendo gerado, é a mesma coisa, né? Não, Então, filme, é, assista é. ouvindo primeiro em inglês com a legenda em português, se você não sabe nada. Para quem já está ali no intermediate, né, no intermediário e tal, já começa a fazer um pouco mais de ir para um pouco mais para a zona de esforço.
Mas pode assistir ouvindo em inglês e a legenda em português e depois assista ao filme de novo com o áudio em inglês e a legenda em inglês. E depois Inclusive, tira a legenda. não, inclusive você acaba depois percebendo de que estado americano ou de que região americana é aquela pessoa, de se ela é inglesa, se ela é escocesa, se ela é irlandesa, se ela é australiana, né? Então também tem diferença dos sotaques entre o próprio inglês, né? Detalhe. Então assim, a pessoa às vezes ela seguia muito pelo inglês americano, ela Uhum. tem dificuldade na Inglaterra, porque é bem diferente logo no início, né? Então, É. assim, esse afinamento, assim, de sotaque, né? Eles têm um sotaque mais para dentro, assim, um pouco mais complexo de se aprender, né? O inglês texano é muito interessante, o inglês do Texas. Texas, Alabama, eles falam bem carregado, né? Eu me divirto com o inglês deles. Inclusive, tem um pastor que eu gosto muito, que eu sigo. Eu adoro as pregações dele e ele é do Texas. Então, eu fico só ouvindo. Eu fico assim, gente, que divertido que é o inglês desse cara. É muito legal. Então, aqui dentro, né? Isso aqui eu não sabia. O Peter está dizendo aqui, ó. Eu aprendi a falar inglês com entonação certa usando um método das cavernas que vendia nas bancas quando eu era pequeno. Eu não conheço esse método, Peter. Não tinha ouvido. Também não, Peter. É. O Peter é um amigão meu, ele mora em Orlando e a gente faz um monte de live juntos também. Mas eu não conhecia esse método, método das cavernas. O Peter conhece o Joel Austin. Eu gosto demais, viu, Peter, do Joel Austin. E vou até olhar sobre essa questão das cavernas, que isso é muito interessante. Muito interessante. Mas então, se aqui no Brasil existem os regionalismos, né? Tem o mineiro, eu com meu sotaque mineiro. Claro. Aí vem o outro carioca, arrastando o S, né? Aí vem o gaúcho, Se aqui dentro tem isso, imagina lá. Sim, sim. Né? Então, existem vários sotaques. E aí o brasileiro fica preocupado. Mas e se eu falar inglês com sotaque de brasileiro? Faz parte. Não tem como você virar um nativo. Não existe isso. Você nunca vai ser um nativo do inglês. Você é brasileiro. Aqui em Portugal, eu fui dar uma palestra, daí o pessoal disse, a gente talvez tenha que mexer nos teus slides aí para colocar as palavras, ajustar com o nosso vocabulário e tal. Aí eu digo, sem problemas, pode fazer. E aí, como é que faz o teu sotaque brasileiro? Você consegue falar mais aqui dentro do português de Portugal e tal? Aí eu disse, olha, posso tentar, assim, mas não é meu de costume, porque assim, eu nunca vou enganar um português de Portugal tentando se passar por ele, sabe? Eu acho que é muito mais verdadeiro eu falar com o meu português brasileiro, né, que eles chamam de português brasileiro aqui, com o meu português brasileiro e eu ser muito mais original do que tentar enganar, tentando ser o que eu não sou, sabe? Então, assim, na primeira ou segunda palavra que você vai falar em inglês, a pessoa já sabe que você não é de lá. Então, o importante de se aprender uma língua não é se passar por alguém, é se comunicar bem com alguém, sabe? É você ser você esse é o mesmo. propósito. É você entender coisas, você começar a ler coisas em inglês sem ter uma tradução por trás, sabe? É você conseguir entender o cerne, o propósito de um filme verdadeiro, quando a pessoa fala uma frase que ela é mal traduzida, sabe? Então, assim, mesmo na legenda, nossos filmes muitas vezes são muito mal traduzidos, sabe? Então, Nossa, assim, eu fico vendo as traduções, eu fico, meu Deus, tá? Olha só como é que traduziram isso aí que o cara falou, nada a ver, né? E olha só, o que o Peter estava dizendo, muito legal. Se você tem sotaque é porque você fala mais de uma língua, é isso aí, claro, essa é a ideia. Exatamente isso. E olha que maravilha, que isso, nossa. E é tão charmoso ter um sotaquezinho diferente. Quando os gringos vêm para cá, para o Brasil, eles não falam mesma coisa com a pronúncia certinha, que nem a nossa. Enfim, eles vêm com o sotaque deles e a gente entende. Claro. O importante é que eles se comunicam, eles conseguem se comunicar. E o importante é a gente se comunicar lá fora. E como? É como você disse, querer ser outro, ser outra pessoa, só vai embananar tudo. Seja você mesmo. Nossa, direto e reto eu falo isso com meus alunos. Be yourself. Seja você mesmo. Do jeito que você é, com a sua cultura, com a sua experiência de vida, que vai ser até enriquecedor para eles lá fora. Né?
É É isso isso aí. mesmo, Peter. Ó, uma má tradução deu origem ao termo gatilho mental que não existe. Exatamente, não tem a tradução. Exato. Nossa, ó, Peter, olha, é isso aí, viu? Não existe essa... É um termo inventado. É um termo inventado de alguém que não soube explicar o que realmente é verdade, entendeu? Aham, Então, quer dizer, aí você inventa uma coisa, só que você não está falando a verdade sobre aquilo, entendeu? Você exato. simplesmente cria um termo para explicar algo que você não sabe, né? E é Algo que você chato não... isso, você... Ah lá, ó, Peter, shortcuts virou trigger. Nossa, olha, não tem como, marqueteiro, não tem como fazer uma tradução ao pé da letra, que era o que a gente estava Não. falando antes, sabe, Peter? Traduzir chovendo canivetes vai virar cats and dogs. Então, realmente, É. traduzir ao pé da letra, por isso que tem que deixar, gente, de fora as traduções fora da aula. Porque vai embananar a cabeça do aluno, fica tentando traduzir e ele não vai sair do lugar. O negócio é Mas colocar me o diga uma aluno coisa, para... Renato. Não, mas me diga uma coisa, como é que você consegue, não digo combater, assim, mas minimizar o impacto daquela pré-tradução? Sabe quando logo a gente está aprendendo, a gente pensa em português, traduz e fala. Aí ouve, traduz e fala, né? Então a gente está sempre com a tradução simultânea. Aí, depois que você aprende, já é automático, você já vira a chave. A gente diz aqui, é muito engraçado, às vezes a gente está estudando, ouvindo uma música aqui no comboio, no metrô, e alguém pede uma informação em inglês, rapidamente você já fala inglês, porque a tua chave ela já é muito Tira. flexível, né? Mas É. logo no início você tem que forçar a alavanca, né? Então, quer dizer, você traduz e fala. Aí você ouve esse banana, porque você tem que parar, traduzir na mente para depois falar. Como é que você consegue quebrar essa barreira? Né? Eu descobri que eu falava inglês quando eu comecei a sonhar inglês. Então, quer Isso é muito dizer, eu bom. comecei a sonhar inglês. Eu disse, nossa, que coisa estranha, eu estou falando inglês no meu sonho. Né? Então, pô, parece que eu estou sabendo, porque a coisa começou a ficar mais fluente, né? Isso Mas, eu sei. apesar de eu não ter muito contato fora da universidade, que as aulas são em inglês e as apresentações são em inglês, em casa eu falo português, aqui né, no país a gente fala português, ainda que agora estou tendo muito mais contato do que do Brasil, obviamente, Uhum. mas o meu português ainda, o meu inglês ainda está já está um pouco rusty, perto do que perto do que eu tinha, né? Mas a gente nunca mais esquece essa chave, depois que ela fica flexível, ela parece que ela flui, né? Como é que você É. consegue quebrar essa barreira? Assim, você já teve algum aluno que realmente ficou fluente, que você consegue conversar com ele tranquilo em inglês? Sim, direto. Olha, como eu estava falando há uns minutinhos atrás, e tem gente entrando agora, então vale a pena falar essa parte. Desde o primeiro dia de aula, os meus alunos já vivenciam situações. Então, como que eu faço? A minha resposta é essa, já aplicando na prática, já colocando o aluno em situações reais do dia a dia. Porque quando o aluno vê, ouve e sente, ele está ali tendo a experiência própria dele com o inglês. Não está vindo de Uhum. ninguém isso. Está vindo dele mesmo. É como se o aluno estivesse comigo fora do Brasil na aula. Então, se o aluno tivesse que chegar para mim, vamos supor, está andando lá em Nova York e precisa saber como é que faz para chegar no Central Park. Aí ele chega para mim e vai falar como. Então, primeiro de tudo, para ele se apresentar, eu já faço e ele repete. Então, my name is Renata. Aí ele já sacou. Aí ele vai e fala, my name is Alexandre. Aí Uhum. eu falo, my full name is Renata Torres Caiafa. Na verdade é Borges Torres, tá? Mas o Caiafa veio do meu pai, que é o nome, sobrenome do meu pai. E na hora de fazer minha logomarca, tava cheio de Renata Torres, Renata Borges, tinha até Renata Torres Borges tinha. Eu falei, não, que isso. Aí eu falei, vou pegar o nome do meu pai, que é um nome diferente, né? E criar, então, O a nome empresa artístico. Renata Caiafa. Hã? Ficou um nome artístico. Fica um nome artístico, né? O nome da empresa Renata Caiafa Neuro English veio de um nome realmente diferente. Então, Uhum. aí eu vou me apresentando, o aluno vai entendendo o que eu estou fazendo. É igual ensino Claro. uma criança, gente. Por isso que eu falo, a gente lidera pelo exemplo, tem que tomar muito cuidado com o exemplo que a gente está dando. Então, se eu estou falando em inglês, my name is Renata, o cara vai repetir o que ele está vendo.
Mas eu faço Claro. assim para ele, para não chegar no seu caso e falar my name is Renata, que não é o caso. Your name is Alexandre, né? Seu nome é Alexandre. Então, my name is Renata, aí eu faço assim para ele. Ele vai falar, my name is Entendi. Alexandre. E por aí vai. Então, eu vou fazendo de modo que o aluno ouve e repete, igual eu falo para o menininho, para uma criança, né? Mamãe, água. Aí meu filho aponta para água. Então, eu vou e falo, água. Aí eu mostro o copo, Uhum. água. Aí o filho vai e fala, água, água, água. Até falar água. Mas a questão é ouvir e repetir. Então, é Uhum. assim que eu faço com que os meus alunos evitem falar português em aula. Vivenciando, experimentando a situação. E aí vai E, avançando conforme o desempenho, né? e você Até consegue chegar lá fazer isso tanto avançando. presencialmente quanto no ambiente virtual? Nossa. Ambos, ambos. Eu, por exemplo, tenho uma aluna que... Eu tenho alguns alunos dos Estados Unidos, né? Uma mora em Connecticut, a outra mora na Califórnia e Paraná. Ela mora há 4 anos nos Estados Unidos e ela falava, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não falo nada, eu não consigo falar aqui, eu preciso desenvolver, meus filhos já estão estudando, ela tem 2 filhos pequenos, na escolinha, e às vezes a escola precisa se comunicar com a mãe deles, eu não sei falar. Sim. E eu estou trabalhando aqui, eu não consigo me comunicar direito com meus clientes, passo aperto, né? Nossa. O Peter fazia o teste do Subway, de pedir montar um sanduíche bacana, e tá vendo? Ele teve essa experiência, ele aprendeu. O Peter Claro, aprendeu, claro, claro, né? claro. Então, eu coloco esses alunos nessas situações, não importa se é online, se não é. A aluna nos Estados Unidos, ela, 4 anos morando nos Estados Unidos, com 5 aulas que ela teve comigo, online, né? Uhum. Ela, em tempo real, ela falou, Rê, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Me mandou um áudio. Falou, olha, Uhum. eu consegui fechar negócio com o nativo, depois da 5ª aula com você, e o meu cliente, que já era meu cliente há 2 anos, eu só comunicava com ele por Google Tradutor. A gente conversando com o outro, ficava lá no Google Nossa. Tradutor. Eu parei de conversar com ele pelo Google Tradutor e ele se surpreendeu. Ele falou, o que aconteceu com você? Que você não está usando o Google Tradutor? Ela falou, eu estou fazendo aula de inglês. Ele, mas você começou outro dia. É aí que eu trabalho o destrave da língua, né? Trabalhando as emoções dela, porque o que travava ela? O medo, a Claro. vergonha, a insegurança de estar lá A num baixa país, autoestima, claro, claro. Isso gera uma baixa né? autoestima, claro. Aí gera um bloqueio, ela não quer enfrentar aquele desafio que ela está acostumada a perder. Obviamente, a tendência é se afastar. Sim, sim. Exato, exatamente. Dessa Não, e o forma. pior, bom, a notícia boa é que o pior, as pessoas já sabem, né? Que é aprender o português, que é a língua mais difícil que a nossa. Gente, para um americano aprender português, vocês não sabem o desafio que é para essa pessoa. É muito Agora, assim, a desafiador. gente já sabe. Olha, quem fala português já se aproxima do espanhol, já se aproxima do italiano, né? Do Gente, francês também. do francês, o inglês, ele é infinitamente mais fácil, porque ele Muito tem muito mais. menos tempos verbais, né? Você fala, você tem contato a todo instante, você tem filme, você tem música, você tem literatura a dar com pau na internet. Então, quer dizer, tá com uma dúvida, tem sistemas e aplicativos que ajudam, né? Então, nossa, assim, então, hoje em dia, a facilidade disso. Eu, quando fui para o Canadá em 98, não existia nada disso, não existia smartphone, não existia nada. Eu mandei um fax para a escola para eu fazer a minha matrícula na época. Então eu fui descobrir a minha escola, eu fui ver a imagem da minha escola quando eu cheguei na frente da escola de inglês. Então, assim, antes disso, a gente não tinha contato com ninguém. Eu trocava alguns e-mails com as pessoas de lá e era o máximo que eu tinha de contato com alguém em inglês, sabe? Então, assim, hoje em dia, poxa, hoje em dia você tem até o próprio Clubhouse, pode entrar em salas que Você ouve falam tudo em inglês. inglês. É, Claro, claro, você pode fazer videochamada com alguém de fora, faz uma amizade pelo WhatsApp, depois faz videochamada. Nossa, uhum. assim, as possibilidades são infinitas, né? Com certeza, são muitas as opções que a gente tem. A gente tem o inglês no nosso dia a dia e não percebe, né? Ah, eu vou pedir um Sim. delivery, Pois é. né? Olha o Instagram, eu me chamo no direct, né? Isso. Eu vou ali
na farmácia e vou passar no drive-thru da farmácia. Uhum. A pessoa fala sem perceber. Faz parte do cotidiano. É. Oi, meu Deus, saudade também, viu? Muita. Então, E eu não sei se você lembra uma época que tinha uma novela no Brasil que tinha um pessoal que falava inglês. Eles eram, eu acho que do Nordeste, a novela se passava no Nordeste, mas eles falavam muito inglês, assim, eles tinham uns termos em inglês. Ah, eu não vou lembrar o nome da novela, mas era muito engraçada, assim. tinha isso E mesmo. Qual era a novela? Eu esqueci, lembra? mas tinha. E assim, ó, é incrível. Claro, o poder da novela antigamente ele era muito maior que agora, porque você só tinha novela para ver, né? É. Mas como o povo desenvolveu, né? Como o povo aprendeu novas palavras através da novela. Então, assim, para você ver que é mesmo o contato, sabe? É mesmo o contato, é mesmo você querer entender a piada, é mesmo você querer entender o que o outro está dizendo, é mesmo você não querer ficar para trás, é mesmo você almejar, você botar um propósito de vida que você quer almejar um cargo melhor na empresa que você está trabalhando, ou que você não quer mais trabalhar nessa empresa que você está e você quer se dar o direito a enfrentar um desafio maior numa empresa multinacional, ou você está ali com aquela transferência para a Europa ou para os Estados Unidos na mão e você não pega porque você não tem afluência, sabe? Podendo dar uma vida melhor para sua família, para os seus filhos. Então, poxa, põe esses propósitos na frente, sabe? Eu acho que, né? Eu acho que é um estímulo muito interessante, assim, também para você usar isso a seu favor Não e precisa. engajar, né? Aprende em Exatamente. família, né, Renata? Poxa, chama a Renata para dar uma mentoria em família. Pô, o momento ali todo mundo vai aprender junto, por que não, né? Eu acho aí as pessoas se ajudam. As famílias estão aprendendo comigo. Tem mãe e filha fazendo, tem esposo e esposa fazendo juntos as aulas, tem Que esposo e bacana. filhos fazendo. Então é um mix assim. Ah, maravilha. Eu sou a prova de que não precisa morar fora do Brasil para falar inglês com fluência. Maravilha. Quando eu já viajei várias vezes para o exterior, não só para os Estados Unidos, já fui para a Europa também, fui aí pertinho de Ah, você. E a primeira vez que eu fui para fora do Brasil, eu já falava inglês com fluência. que Eu bacana, passei hein? pela imigração Nossa. tranquilamente, eu pedi meu prato no restaurante tranquilamente, fiz meu check-in e check-out em hotel tranquilamente, no aeroporto, olha. Então não precisa morar fora para aprender o idioma. A prova é essa. Os meus alunos que moram na Suíça e nos Estados Unidos não falam inglês com fluência. Eles moram lá já Pois há é. 4, 5 anos, né? Imagina, nossa. Pois é. É. Então, Eu nós fui o temos contrário. aqui. Eu fui o contrário. Eu pensei que falava, mas eu não falava. Quando eu cheguei no aeroporto no Canadá, que eu descobri que eu não falava tão bem assim. Então, quer dizer, aí eu disse, nossa, eu tenho que melhorar muito isso. E eu tinha aula, eu já tinha aula no college na outra semana, porque no college, nessa época, eu não sei como está agora. Nessa época, sim, eles não querem, eles não se preocupam com o que você sabe, o que você não sabe. Se você se matriculou, teoricamente você sabe, porque lá é um país que fala inglês. Então, Uhum. na época, não tinha que fazer nenhum tipo de teste para nada, sabe? Era matricular, chegar lá e fazer escola. Aqui mesmo em Portugal. Quando eu apliquei para a universidade aqui para o doutorado, eles só me perguntaram como é que é o inglês. Eu disse, é bom, então tá bom. Acabou, não perguntaram mais nada, entendeu? Aí eu estou em uma aula que eu tenho o pessoal da Letônia, da Estônia, da Rússia, O de tudo mundo, que é né? parte do mundo na mesma sala, e você tem que ter uma aula lá de filosofia da comunicação toda em inglês. Então, assim, é um desafio, sabe? É um desafio para todo É. mundo. E apresentar os trabalhos em inglês que os colegas entenderem. Então, é muito bacana, sabe? É muito A bacana. Jo, Você tá a no Jo tá, mundo. a Jo tá dizendo aqui, ó, nunca morei fora e falo fluentemente inglês e francês, tá vendo? Não precisa morar Show! fora para poder aprender um novo Nossa! idioma. O francês, eu cheguei a fazer um mestrado sanduíche em Paris e Barcelona também, né? Brasil, Paris e Barcelona. Foi esse triângulo meu mestrado. E eu fiquei 15 dias imerso em Paris com aula. A aula era em inglês, mas o resto tudo, obviamente, era em francês. E o francês, ele não gosta muito que você fale inglês, ele prefere que você tente falar o francês, né? É, E a gente começou a dar umas arranhadas, sabe que no final de 15 dias eu senti uma autoestima bacana, assim, tipo, eu acho que eu conseguiria aprender isso, sabe?
Aham. E é bem isso que a Jo disse, assim, é estudar, é gostar, sabe? É fazer porque você se diverte fazendo. E o inglês, ele te proporciona isso. O francês também te proporciona. A gente tem uma cultura francesa muito forte, mas ele te proporciona isso, né? Você ter recursos que você Uhum. pode trabalhar, né? É. Ah lá, os filmes em Portugal não são dublados, tá vendo que maravilha? É uma É, ótima é oportunidade verdade. de Aqui inglês, ninguém dubla. Aqui ninguém aprender. dubla. Eles dublam os desenhos só, mas filme nenhum é dublado. Pois é. Então, É verdade. é a prática diária. Eu sempre falo com os meus alunos. Quando eu estava estudando, eu só fiz inglês 2 vezes na semana. Nos outros dias, eu me virei para criar um método para aprender mais rápido, né? Então, imagina, é a prática. É a prática, é o hábito, né? A neurolinguística deixa isso claro, a questão da Sim, repetição. O aprendizado é por repetição. Então, eu sempre sim. falo com os meus alunos, vamos, por mais que eu não passe um homework para você, vamos supor que algum dia eu não passe um homework, né, para o aluno. Eu falo, ó, hoje eu não estou te passando um homework, mas e o que é importante você fazer amanhã? Rever o que a gente viu hoje. Porque se em 24 horas você não rever o que você aprendeu, você esquece de 60 a 80%. O seu cérebro Sim, joga claro, fora a informação que não foi praticada. Ele fala, isso não é claro, importante, então, claro. né? Então é importante praticar Não, para o seu cérebro entender e para a memória de longo prazo, né? e é por isso que é importante botar um objetivo nisso, sabe? Porque ele também retém mais informações que correspondem a objetivos que você tenha. Então, se ele tiver que dizer, olha, eu vou jogar isso fora e isso não fora, ele vai jogar. Eu vou jogar fora isso que não corresponde a um objetivo. Então, quando você Exato. desenha um objetivo e coloca o inglês ou a língua estrangeira que você está aprendendo dentro desse contexto, também a tendência de você armazenar isso com mais facilidade, né? Porque ele E vincula isso a um objetivo que você vai ter, né? esse método ele deu tão certo que eu consegui realmente ter uma aprendizagem acelerada que quando eu fui trabalhar como executiva bilíngue em mais uma outra multinacional, no caso foi a Fiat, Aham. na época, na Fiat, o predominante era italiano. Eu apliquei Nossa. o meu próprio método de aulas de inglês para aprender o italiano. Eu aprendi rapidinho, hoje eu falo italiano também e um pouquinho do francês, por quê? Porque eu não pratiquei o francês, né? Claro. Mas na época que eu estava me comunicando com os meus vizinhos embaixadores, que também eram franceses, eu falava em francês, que era uma beleza, as menininhas brincavam lá em casa. Então, assim, mas depois eu continuei só com o inglês e mais pra frente, né, aprendi o italiano também. Então, Cara, é muito que bacana. bacana. Aprender fazendo é outra coisa, né? É outra coisa. Gente, então assim, ó, sigam a Renata, né? Sigam a Renata, ela tem umas dicas muito bacanas no Instagram dela também. Você tem canal no YouTube, Renata? Alguma coisa que a gente possa assistir, assim, ainda não? Então, o meu canal já tem. Eu só ainda não coloquei lá, desde o ano passado que já tem, e eu agora que eu vou Ah, começar a movimentar. É o mesmo, é Renata Caiafa Neuro English, tá? bacana, Então, bacana. o Bom, então Facebook A Renata tem um canal no YouTube, mas não tem vídeo. Não tem problema. Mas ela vai pôr os vídeos agora, vou não tem começar problema. agora. Então, podem começar a Bacana, entrar lá que já já vai ter. Então, tem Facebook que bacana. está precisando atualizar, porque eu fiquei focada só no Instagram, né? Mas eu Show. tenho É, eu também. Facebook. Eu é a minha principal rede, é o Instagram. Eu não consigo dar conta de mais uma rede social, sabe? Eu Pois não é. consigo. Depois que a Então, o gente. Instagram, é o Facebook, Instagram, né? Facebook, YouTube, Exatamente. tudo Renata Exatamente. Caiafa Neuro English. Bacana, bacana, gente. Bom, segue a Renata lá, tá? A Renata, adorei a conversa. Eu acho que Também é adorei. muito bacana mesmo essa metodologia e bacana essa força que você dá para as pessoas, de inspirar as pessoas a evoluírem, sabe? Porque assim, o aprendizado de um novo idioma é simplesmente a abertura de uma nova porta para novos mundos, sabe? Você não pode se contentar em ficar dentro do mundo que você nasceu. Você nasceu para o planeta inteiro, e o planeta inteiro é vários idiomas, né? Então, É, assim, e as oportunidades, elas chegam hoje para quem está pronto, gente. Não é para quem vai se aprontar, sabe? é. Ninguém vai pensar em você para montar uma oportunidade para daqui a 6 meses, quando você estiver pronto. A oportunidade, ela surge agora. É aquela pessoa que aproveitou a oportunidade no momento, a vaga dela sobra, e quem está na área? Se não tem ninguém na empresa, o pessoal chama de fora, gente. Sabe? Então, Ainda assim, mais não agora com a culpem. pandemia, né? Não, e na pandemia agora, olha que momento maravilhoso para aprender uma língua estrangeira, sabe? Que momento que a gente está para aprender novas habilidades, novas aptidões, sabe? Para quando as coisas voltarem,
você tá mais pronto para enfrentar o desafio, porque vai ter muito problema, vai ter uma bagagem absurda de problemas para resolver, e a gente vai estar aí com mais aptidões para conseguir resolver isso, né? E o inglês, eu nem falo outras línguas, mas o inglês, ele é a primeira língua mais falada do mundo, né? Não, eu acho que é mandarim, eu acho que o inglês é o segundo, eu acho, por causa do tamanho da população da China. Por causa do tamanho da população, exatamente. Só por causa Então, disso. assim, eu até tenho um livro aqui, deixa eu ver. Olha esse aqui, ó. Esse é muito legal, ó. Ele tá espelhado, mas ele é para aprender mandarim em inglês. Olha só, tá vendo? Que massa. Cara, é genial esse livrinho aqui, ele é genial, ó. Tem uma carambada de exercícios e ele é todo em inglês, mas te ensina mandarim em inglês. Então, assim, eu já treino meu inglês e eu aprendo mandarim, assim. Eu adoro ele, assim, é um livrinho que eu pego ele para relaxar, sabe? E é muito divertido também. Pois é. Ó, onde você vai tem inglês. No aeroporto, nos aeroportos do Brasil tem placas em inglês, né? Tem as músicas que você estava falando, enfim, onde você vai tem inglês. Então, se antes no meio virtual o inglês já era predominante, agora Sim. já mais, né? Sim, é isso aí. Obrigada Renata, pelo convite, viu? Nossa, muito obrigado por estar aqui hoje, pela tua disposição. E espero que a gente se veja mais vezes, né? Agora a gente começar a construir alguma coisa junto. Com certeza. Então, assim, muito obrigado mesmo, tá? E até a próxima. E a gente se fala. Obrigado, gente, para todo mundo que assistiu. E até mais. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.